Olá, companheiros. Novo encontro, né? Graças a Deus. Para mim é motivo de alegria, prazer, satisfação aos milhões, né? Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, nós vamos, a princípio, resolver questões do capítulo anterior: povo, cultura e nação. Ok? O livro de vocês na página 362, né? A página 362 do livro pede para você definir com suas palavras, né, o que é um território nacional. Bom, eu posso sugerir, até mesmo por indicação do autor do nosso material didático, claro, né? O que é território nacional? Eu diria que, por exemplo, o território nacional é aquele em que um Estado exerce a sua soberania. É formado por uma ou mais nações. Então, uma ou mais nações pode formar um território nacional. E, evidentemente, para ser um território tem que ser delimitado por limites reconhecidos internacionalmente. Né? Se há reconhecimento internacional, aquele território, evidentemente, deverá ter um governo soberano. Então, a partir daí, vocês abstraem uma resposta para a questão que pede para definir com suas próprias palavras o que é território nacional. Legal? A segunda questão diz o seguinte: estima-se que, em 1500, o território que hoje corresponde ao Brasil abrigava quase 1000 nações diferentes, que somavam entre 1 e 10 milhões de pessoas. Atualmente, de acordo com o IBGE, existem 305 povos indígenas, somando cerca de 897 mil indivíduos. De acordo com seus conhecimentos sobre o assunto e o estudo do capítulo, responda. Aí vem a pergunta, que o autor da obra coloca como sendo a pergunta A da segunda questão. Por que é correto afirmar que cada povo indígena representa uma nação? Olha, é muito claro. E o autor da obra deixa claramente isso aí como uma resposta muito fácil. Isso porque cada nação é formada por um grupo de indivíduos que compartilham características culturais e laços de identidade em comum. Assim, cada povo indígena, ele compartilhavam características culturais e laços de identidade em comum. Sendo assim, podem ser considerados nação. Então, cada povo indígena considerado como sendo uma nação. Óbvio, né? E a pergunta B da questão: de acordo com o estudo realizado anteriormente, o que levou à redução do número de indígenas no Brasil ao longo do tempo? Aí vem a resposta, um tanto longa, mas interessante. A colonização do território que atualmente forma o Brasil provocou o extermínio de milhões de indígenas pelos colonizadores. Em outros casos, por doenças, por eles trazidas, contra as quais
os indígenas tinham pouca ou nenhuma resistência. Mesmo após a independência do Brasil e durante o século XX, o contato entre brasileiros, ou melhor, brancos e índios isolados, levaram a muitas mortes, tanto por doenças contraídas dos brancos, como pela expansão de atividades agropecuárias e pelos conflitos pelo uso da terra. Hoje é muito frequente conflitos no Brasil por conta do uso da terra. Ok? Muito bem. E a última pergunta: por que, em sua opinião, é importante que os povos indígenas tenham seu território reconhecido e homologado como terra indígena? Bom, a importância reside nos seguintes aspectos: para que os índios possam preservar a sua cultura e praticar o seu modo de vida. Então, preservar a cultura e praticar o modo de vida, que depende de extensos territórios para caça e coleta. Mas também para que suas línguas não desapareçam, para evitar mais conflitos pela terra, entre outros motivos. Então, são várias razões da importância, que os povos indígenas tenham o seu território demarcado. Não é isso? Eu acho que é importante para a preservação da cultura desse povo que está tendendo a um extermínio total. Do jeito que a coisa vai, é difícil haver uma sobrevivência em grande quantitativo. Ok, gente? Muito bem. Então nós temos aí os exercícios do capítulo Povo, Cultura e Nação, Povo, cultura e nação, Assunto relativo ao 8º ano. Nós vamos agora, meus amigos, para o capítulo seguinte. Lembrando que a página 363 fica com vocês, ok? É ela que eu vou querer que vocês me encaminhem após a aula na próxima semana. Bom, nós temos agora um assunto que versa sobre minorias nacionais e conflitos no mundo. Vai da página 364 à página 368. Introdução, focos separatistas, limites e fronteira e a era dos muros. Olha, pessoal, nós temos então uma introdução dita pelo autor que atualmente existem muitas nações que não têm territórios reconhecidos, ou seja, não têm autonomia sobre o território que ocupa e cuja população está sob a autoridade de governo de outras nações. Muitas vezes ele ocupa território de governo que comanda outras nações. Essas nações são chamadas de minorias nacionais ou minorias étnicas, Alguns chamam de minorias raciais. Muito bem. Então, meus amigos, é notório que essas minorias nacionais ou minorias étnicas se caracteriza pela total ausência de territórios de reconhecimento internacional. É como que fossem pessoas sem terras, É como que fossem elementos que invadem terras, como aqui no Nordeste, Aqueles que não têm acesso à terra para garantir a sua sobrevivência.
Essas minorias étnicas a nível internacional são minorias que não têm um território delimitado ou reconhecido internacionalmente. Ou seja, são povos que não têm autonomia sobre eles, sobre as áreas em que ocupam. Eles ficam, evidentemente, segundo o nosso autor já afirmou taxativamente, sob a autoridade de governos de outras nações. Mas, gente, as minorias nacionais ou minorias étnicas apresentam a identidade nacional. Incitam, provocam, em parte, a população que é dona, que é proprietária, que tem autonomia, aquela terra que esses elementos ocupam, o desejo de independência. Eles mostram que querem liberdade, querem um território autônomo. E com isso eles criam movimentos separatistas. Muitas vezes a violência predomina. Agressões, quebra-quebra, verdadeiros atos de vandalismo. Acontece com muita frequência, né? Existem vários focos separatistas no mundo. Não apenas com o fim do socialismo, o caso da Chechênia, por exemplo, né? Mas também outros povos do mundo ainda hoje lutam pela posse de um território e a possibilidade de um governo autônomo, onde eles possam cultuar suas crenças, suas tradições, seus costumes. Assim, o Kurdistão, 30 milhões de pessoas, constitui uma nação sem território autônomo. Eles não têm autonomia sobre as terras que ocupam. São minorias étnicas, estão enraizadas, ou melhor, espalhadas em várias partes do mundo, principalmente na Ásia. É o caso de que países onde essas minorias étnicas estão inclusas: a Turquia, o Irã, a Síria, a Armênia, o Iraque, o Azerbaijão. Lembrando que a Turquia é um país asiático e europeu. A maior parte do território turco está na Ásia e a menor parte na Europa. O Chagas, como assim? Como é que a Turquia está dividida entre a Ásia e a Europa? Existe um mar de Mármara, que fica entre a Turquia asiática e a europeia. Mas há também dois estreitos que separam a Turquia asiática da Turquia europeia. Primeiro, o Estreito de Bósforos. Ele liga o Mar Negro ao Mar de Mármara. Então, esse Estreito de Bósforo com o Mar de Mármara já separa a Turquia asiática da europeia. Aí, do Mar de Mármara para o Mar Egeu, tem outro estreito, o Estreito de Dardanelos, que também separa a Turquia asiática da europeia. Então, veja, entre a Turquia asiática e a Turquia europeia, há o Mar de Mármara. Ligando o Mar de Mármara ao Mar Negro,
o Estreito de Bósforo e ligando o Mar de Mármara ao Mar Egeu, o Estreito de Dardanelos. Então, repetindo, a Turquia asiática é separada da Turquia europeia pelo Mar de Mármara e os Estreitos de Bósforo e Dardanelos. Ok? Bom, esse povo curdo reivindicam a criação de um território nacional autônomo. Território esse que para eles será chamado de Kurdistão. Kurdistão. Ok? Muito bem. Mas e a Chechênia? Eita, camarada. Com o fim da União Soviética, os chechênios tentaram se tornar independente da Rússia. A Chechênia está dentro do território russo. Não é como países como a Letônia, a Estônia, a Lituânia, a Quirquízia, a Orquízia, o Uzbequistão, etc., que estão fora do território russo, que formavam a União Soviética. Mas a Chechênia está dentro da região do Cáucaso. E na região do Cáucaso é parte integrante da Federação Russa. Olha aí. Então os chechênios ocupam parte do território da Rússia e lutam, né, para se tornar emancipado politicamente do jugo do governo central da República da Rússia. Ok? Muito bem. A localização da Chechênia é no sudeste da Europa e sudeste da Ásia. Então, o sudeste da Europa e o sudeste da Ásia está a Chechênia. Ok? Por que você diz na Rússia, Chagas, se está no sudeste da Europa e sudoeste da Europa e sudeste da Rússia? Não, porque a Rússia, o sudeste da Rússia e sudeste da Europa, né? Essa região aí que eu faço referência é território russo, porque a Rússia tem terras no continente asiático e continente europeu. Não é isso? Muito bem. Com o fim da União Soviética, lembrem-se que em 1989 foi a reunificação alemã. Não é isso? Reunificação alemã e a derrubada do Muro de Berlim na Era dos Muros. Muito bem. Em 91 foi o fim, a dissolução da União Soviética. Ok? Se tornou ou se declarou independente. A Rússia envia tropas militares para garantir domínio sobre o território. Olha, houve muito confronto, muita luta entre os separatistas da Chechênia e o governo russo, que enviou homens fortemente armados para combater, para fazer frente, né, a essa população chechênia, que cada dia reivindica mais a sua liberdade e soberania sobre o território. Então a Rússia manda tropas militares para garantir o domínio. Ok? A organização pró-separatismo promove ataques violentos, ocasionais, em confronto com o governo russo. Legal? Muito bem. Aí vem agora a questão da Palestina. Olha,
A questão da Palestina, ela começa a se agravar com a criação do Estado de Israel em 1948, e quem presidiu a Assembleia da ONU foi o brasileiro Oswaldo Aranha, né? Tivemos então, após a criação do Estado de Israel, aquela área asiática chamada de Ásia Seca, Ásia Menor ou Oriente Médio, pode também ser chamada de Ásia Seca ou Ásia dos Desertos. Ali predomina o clima quente e seco. Ora, gente, a criação do Estado de Israel criou um problema palestino. Isso porque a tentativa desse povo de desviar o curso das águas de um rio, o Rio Jordão, que nasce nas colinas de Golã, justamente a montante do rio, a parte superior, o alto curso do rio, onde aí a caudalosidade é maior, porque estão as suas nascentes. Então queriam desviar o curso de água para seu abastecimento. Consequência, vem a Guerra dos Seis Dias, em 1967, também porque a divisão territorial. Os palestinos ficam confinados à Cisjordânia e na faixa de Gaza. Claro, no Estado palestino, né? No Estado palestino. E campos de refugiado. Eles não tinham garantia de propriedade da terra, da formação de um único território. Lutam até hoje, amigos, pelo reconhecimento do Estado palestino. Exigem a devolução de seus territórios que foram ocupados por Israel, que esses territórios sejam devolvidos, porque Israel invadiu também território com a Guerra dos Seis Dias. E aí? Como vai ficar? Até quando? Se existem, na atualidade, forças militares protecionistas aos interesses de Israel, comandada pelo governo norte-americano, né? Vamos ver. A questão vai ser muito braba, ok? Muito bem, companheiros. Temos agora o Tibete. A região do Tibete é a região situada ao sudoeste da China. Eita, aquela área do Planalto tibetano que fica na região da Cordilheira do Himalaia. Cordilheira do Himalaia, conforme eu disse na aula passada, o teto do mundo, a cominheira do mundo. Mas o Planalto do Tibete é o planalto de maior altimetria daquela região, no sudoeste da China. A população tibetana cobra, em relação ao governo, o direito de liberdade. Gente, após a população chinesa, a ocupação militar da região pela China em 1951, a Revolução Chinesa em 1949, Mao Tse-tung, famoso Mao Tse-tung, né? A ocupação militar, e aqui a China
criou em 1951. Não é isso? A China. Muito bem. Aumentou o clima de tensão entre a China e os povos tibetanos. Diga-se de passagem, uma região muito fria climaticamente. Vamos ver isso mais adiante, né? É uma área que, devido à altimetria do relevo, a temperatura é muito baixa. É interessante que nessa guerra entre chineses e tibetanos, né, muitos mosteiros foram destruídos, arrasados. E o que é pior, monges tibetanos budistas foram extintos, mortos, né? Porém, em 1959, houve um outro levante da população tibetana, contra, é claro, a ocupação chinesa. Então, nova ocupação chinesa na região do Tibete. Né? Violência. E essa violência veio porque o governo chinês usou de força para opressão aos revoltosos. Isso em 59, para sufocar o levante da população. Muito bem. Protestos por independência vem aumentando a cada dia. Vai ser difícil, né? Mas, quem sabe, não acontecerá. Tudo depende da força do interesse. Não é isso? Muito bem. A Espanha é um país que, ultimamente, vem passando por problema. Existem partes do território espanhol que são alvo de interesse de alguns povos. A região da Catalunha, cuja capital é a cidade de Barcelona, porção nordeste da Espanha, né? A região possivelmente a mais rica e de elevado índice de desenvolvimento econômico e social também. População com alto padrão de vida. A área com forte industrialização. Cobra a população, ou reivindica, uma independência. Só que esse pedido de independência vem ocorrendo de maneira pacífica, conforme um referendo no ano de 2017. Mas é bom lembrar que existe impasse político. Impasse político é a posição contrária do governo. O governo não quer reconhecer. O governo não aceita. E não apenas o governo espanhol, mas a própria ONU também não quer. A União Europeia, que outrora tinha outra denominação, Europa dos 6, Europa dos 9, Europa dos 12, e com o fim da União Soviética passou a ser a Europa dos 27. O fim da União Soviética fortaleceu a economia europeia, né? Porque anexou muitos países do leste europeu e também da ex-União Soviética, que deixaram de ser socialistas e passaram a ser países capitalistas, não é verdade? Muito bem.
assim como a União Europeia, antigo Mercado Comum Europeu, ou CEE, Comunidade Econômica Europeia, né? E por que não dizer? Dentro da própria Catalunha, existe alguns elementos que é contrário, que não aceitam esse processo separatista de excluir do território espanhol a região da Catalunha. Mas há também País Basco, o Bilbao. Gente, o Bilbao, cuja capital, aliás, o País Basco, Basco, cuja capital é a cidade de Bilbao, eles se consideram, né, assim. Fica no norte da Espanha, da França, norte da França, né? E também da Espanha. Aliás, melhor dizendo, norte da Espanha e sudoeste da França. Fica melhor assim, para ficar mais bem situado, né? Eles têm uma forte identidade nacional e desejo de independência em relação ao governo espanhol. Tanto é que ele já reconhece a sua própria capital, a cidade de Bilbao. Não é o caso da Catalunha, que tem a Barcelona como principal cidade. Que se houver independência, certamente Barcelona vai ser a capital da Catalunha. Assim como o País Basco, apesar de não ter havido ainda reconhecimento, já tem Bilbao como sendo a sua capital. A organização separatista é o ETA, Pátria Basca e Liberdade. Muitos atentados na década de 80, na década de 90, provocou muitas vítimas. O grupo chegou a anunciar o seu desarmamento e rendição. Hoje é uma organização apenas política, ok? É separatista, mas é apenas uma organização política que, pelo que parece, não quer usar da violência, né? E temos agora a Irlanda do Norte. O norte da ilha da Irlanda, né? A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. O que é o Reino Unido? O Reino Unido é formado pela Inglaterra, a Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte, né? A Irlanda do Norte, ela ainda faz parte do Reino Unido, mas ela quer se desvincular desse Reino Unido e se unificar à Irlanda, que já se desvinculou há um certo tempo, né? É a população na maioria protestante e a minoria católica quer integração com a República da Irlanda. Ou seja, a Irlanda do Norte quer a independência em relação ao Reino Unido e se unir à antiga Irlanda do Sul e formar uma só Irlanda. Ok? Mas o que acontece também é que o IRA é o Exército Republicano Irlandês. Realizou muitos atentados a povos protestantes da Irlanda do Norte, nas décadas de 70 e de 80. Isso cria um certo obstáculo a esse desvinculamento da Irlanda do Norte do Reino Unido e a sua anexação à própria Irlanda. Atualmente, esse exército republicano irlandês, o IRA, ele atua mais como um movimento político, ok? Está havendo uma maior passividade. Ok, amigos? Bom, chegamos aí então ao final dessa explanação e vocês terão, né,
nas páginas 365, 366, 367, né? 368, a parte teórica. Aí ficam os exercícios na página 369 e 370, que vocês deverão providenciar as resoluções e me enviar, após a aplicação dessa aula, em um tempo de 48 ou 72 horas, ou seja, 2 ou 3 dias após a aplicação desse assunto. Ok, gente?